Olá, amigos queridos, irmãos amados. A reflexão que traremos esta semana é sobre a paz. Vamos, antes de começar, mentalizar o nosso Mestre Jesus, espraiando suas bênçãos, nos trazendo entendimento e amor para melhor compreensão da mensagem. A paz, meus amigos, é o que nós tanto almejamos. Nós estamos vivendo tempos bastante desafiadores. Nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos, tantas facilidades, tantas possibilidades. E ao mesmo tempo nunca vimos tantas almas cansadas, aflitas, inquietas. O mundo moderno nos cobra rapidez, eficiência, sucesso, felicidade constante. E quando não conseguimos corresponder a tudo isso, o coração fica cheio de ansiedade, de medo, culpa e solidão. Muitos de nós estamos vivendo assim, hoje, com o corpo presente, com a alma cansada, buscando tratamento, alívio, respostas, ou simplesmente um pouco de paz. E é justamente sobre essa paz que Jesus vem nos falar. Ele nos diz com infinita ternura: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Esta passagem do Mestre Jesus está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo normalmente depende de circunstâncias externas. Quando pensamos a respeito da paz, o que normalmente vem às nossas cabeças é o dinheiro. A gente imagina que quando tivermos muito dinheiro, ou se tivéssemos muito dinheiro, nossos problemas acabariam. Alguns pensam que queriam ganhar na loteria. Outros já falam assim: mesmo que eu não ganhasse na loteria, se eu tivesse bastante dinheiro, eu já teria muita paz, já seria muito feliz. Outras pessoas esperam a aposentadoria. Quando eu estiver aposentado, estarei em paz. Vou me mudar para um lugar sossegado, cuidar da minha vida sem preocupações, sem correrias. Outras ainda pensam na paz como um estado de dominação. Grandes líderes que promovem a guerra sentem-se em paz quando conseguem subjugar, ou seja, quando conseguem dominar os seus adversários, ainda que seja pela força da dor e da morte. Negociantes sagazes, que visam somente o lucro, sentem-se felizes e em paz quando estão recebendo bastante. Não importa se estão escravizando alguém ou se estão tirando o alimento das viúvas. O importante é estar tendo lucro e comentam: estou em paz, tudo está correndo muito bem. Já os que se revoltam sentem-se em paz quando algo ruim acontece aos seus inimigos. Enfim, a justiça foi feita. Há outras pessoas, vaidosas, que estão em paz quando estão sendo aplaudidas, não importa o tipo de atitude que estejam fazendo. Isso se vê muito hoje em dia com a questão das redes sociais, em que para conseguir likes as pessoas são capazes de cada coisa, meu Deus. Desde violências com animais, dancinhas expondo crianças, expondo o corpo, entre outras atrocidades. Sentem-se em paz, realizadas, quando o número de visualizações explode e sua vaidade é alimentada. Algumas outras pessoas ainda, que são agressivas em casa, sentem-se em paz quando os filhos obedecem, sem questionar, já que estão com seus caprichos atendidos. Há os que se viciam, seja no sexo, seja na droga, na bebida, e sentem-se em paz quando estão satisfeitos, não importando o meio com que adquiriram o produto do seu vício ou quantas pessoas feriram para conquistar este produto. Há ainda pessoas que ainda cultivam o mal no coração, que sentem-se felizes quando causam mal a alguém, chegando a comentar: mereceu, porque era do time adversário. Um exemplo. Há ainda aqueles que se sentem em paz quando estão com a barriga cheia, mesmo enfrentando doenças por causa do excesso. E
nós mesmos, qual é o nosso objetivo de paz? Vamos pensar um pouco em qual dessas categorias estamos inseridos? O que nos faz felizes? O que nos traz paz? Vamos também repensar o conceito de paz, não como algo que dependa de circunstâncias exteriores, mas sim que dependa da maneira interior como lidamos com as circunstâncias exteriores. Como está o nosso coração com relação a tudo o que está acontecendo no mundo. O que Jesus propôs no Evangelho é a paz que vem de dentro, a paz do nosso espírito, que independe de circunstâncias externas, mas sim depende de nosso esforço na conquista espiritual. A paz deve ser almejada para nós como espíritos e não como matéria que somos. Outra coisa que Jesus nos esclareceu é que a paz não é uma coisa parada, sem lutas. A paz com Jesus, ela não é isenta de dores. Ele nunca prometeu isso. Pelo contrário, ele foi muito claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta passagem também é de Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. As aflições fazem parte da experiência humana. As experiências, ainda que dolorosas, são necessárias para que possamos crescer, mas cultivando a serenidade interior. O que precisamos adquirir é a compreensão das situações. À luz da doutrina espírita, compreendemos que muitas das aflições que hoje nos visitam são oportunidades de reajuste, de aprendizado, de quitação de débitos do passado. São colheitas das sementes que plantamos em algum momento, ou são provas para aferir o progresso de nosso espírito. Nós podemos lembrar um exemplo de vida do nosso querido Chico Xavier, que encontrou muitos desafios em sua vida, mas com a consciência tranquila. Teve muito trabalho, muitos ataques, ficava até alta madrugada acordado para escrever os livros, mas a sua intenção era trazer a palavra esclarecedora de Jesus para os irmãos de jornada. E ele conseguiu, e ele se sentia em paz. Ainda aqui, o Espiritismo nos oferece um consolo profundo, racional e amoroso. Porque explica quando Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não está exaltando a dor, não está dizendo que sofrer é bom. Ele está dizendo que a dor não é inútil, não é injusta, não é eterna. E essa afirmação, ela não deve nos causar culpa, mas deve nos trazer alívio. Porque se existe uma prova, uma dificuldade hoje, existe também Deus, que é justo e bom, que jamais nos abandona, não castiga, mas dá oportunidade de treino e aprendizado e jamais permite uma dor sem finalidade educativa. O Espiritismo nos ensina que a paz começa quando paramos de lutar contra a prova e passamos a vivê-la com consciência, com humildade e muita fé. O mundo moderno nos tira a paz porque nos ensina a comparar, a competir, a correr sem saber para onde. O Espírito Emmanuel fala através de Chico Xavier que a paz não é a ausência de luta, mas sim a consciência tranquila. Consciência de que estamos fazendo o melhor que podemos, de que cada passo no bem conta, de que nenhuma lágrima cai em vão. A crença, a fé, a indulgência, a paciência são ferramentas que nos ajudarão a cultivar a paz. Que possamos guardar no coração a promessa do Cristo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus saiu do mundo, saiu pregado na cruz. Aos olhos do mundo ele era perdedor e infeliz. Mas pelos olhos do Espírito ele foi vitorioso e encontra-se agora em paragens de luz. Enquanto Pilatos, que naquele momento parecia o vencedor, ainda trabalha para o próprio resgate. A paz que precisamos é a certeza de que estamos a serviço da maior força do universo, o amor. O amor cobre a multidão de pecados.
Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Estas reflexões foram tiradas de uma leitura que está no livro Vinha de Luz, item número 105, cujo tema é Paz do Mundo e Paz do Cristo, e também de uma palestra de Arthur Valadares, no ano de 2016, que fala sobre este mesmo tema, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Que Jesus abençoe a todos, que tenham ótimas reflexões, que assim seja.